Olá, otakus, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu trago a história de um garoto que é invocado para outro mundo, mas a sua primeira ocupação, que é um título dado pelo ser que o invocou, é de fazendeiro, mas ele vai mostrar que título não é tudo e nos surpreender. Yotsuya Yuzuki é o nome do nosso protagonista. Ele é um garoto solitário e que não tem amigos, assim como eu, e passa todo o seu tempo livre jogando videogames, até que um dia na sala de aula, ele acaba percebendo algo em comum. A garota mais popular da escola, Shindo, estava conversando com a garota tímida Kuzui. Ele se pergunta se as duas já eram amigas, mas esse pensamento é interrompido quando ele percebe que as duas estão o encarando. Mais tarde, no final da aula, ele acaba ficando na sala após a aula porque o professor começa a dar bronca por ele não ter entregando o plano de carreira e também por ser solitário e sem objetivo de vida. Ele percebe que as duas meninas ainda estão na sala conversando. Depois que o professor sai, ele se vira para falar para as garotas que ele já está saindo e vai trancar a sala. Ele nota que as duas simplesmente desapareceram. Então algo cai no chão. Ele escuta vozes e um vulto passa no corredor, e atrás dele algo começa a desenhar flores e 3 bonecos de palitos no quadro negro. Depois aparecem luzes fortes e coloridas. É quando ele percebe que seu corpo começou a desintegrar em partículas de luz. Ele acaba sendo teletransportado para um lugar desconhecido. Resumindo, outro mundo. Ele já cai dentro de um rio com uma espécie de monstro. Ele consegue sair e se encontra com as duas garotas que já estavam lá o esperando. Shindo fala para ele não ter medo, pois vai aparecer um esquisito com metade da cara e deve escutar o que ele falar. E é isso que acontece. Esse ser, que nunca termina suas frases, se apresenta como Game Master e começa a explicar as regras e instruções. Sua primeira missão é realizar um pedido do líder da cidade no prazo de 14 dias. Falta 8 passos para completar o objetivo. A cada passo um novo integrante entra na equipe, no final será 10 integrantes no total. Eles recebem recompensas por cada passo cumprido. Aí vemos as ocupações. Shindo tem a ocupação de Maga do Vento, enquanto Kuzui tem a ocupação de guerreira. Agora é a vez de Yotsuya receber sua ocupação, mas para decepção deles, ele recebe a ocupação de fazendeiro. Depois disso, Game Master desaparece e as duas garotas começam a explicar como tudo começou. Shindo foi a primeira a ser invocada depois de cumprir a primeira missão e voltar para casa. Foi instruída a fazer amizade com Kuzui. Quando ela foi invocada pela segunda vez, Kuzui também foi. E depois de completar a segunda missão e voltar, elas deveriam ficar sozinhas com Yotsuya, e assim chegamos ao momento atual. Depois disso, ele verifica quais armas ele tem no seu inventário. As garotas explicam que somente podem usar armas do seu próprio inventário, que infelizmente para o azar dele é só uma enxada e uma foice. Yotsuya acaba encontrando um ponto de registro, uma espécie de gravação do passado onde vemos as duas garotas. Depois de uma boa conversa, goblins aparecem. Yotsuya parte para cima, mas acaba quebrando sua arma na primeira tentativa. Shindo, apesar de ser uma maga, o seu nível é baixo e não causa dano. Já Kuzui tem medo de monstros e não consegue fazer nada. Yotsuya tenta pegar a arma da Kuzui, mas não consegue, pois não é do inventário dele. Então ele tenta a enxada, mas ela quebra também. Ele recebe um golpe de um goblin e morre temporariamente. Shindo explica que cada 30 segundos eles podem ressuscitar, mas se todos morrerem não tem volta para sempre. Yotsuya desenvolve uma estratégia que funciona, onde ele desgasta a vida deles até que morram. Mais tarde à noite, Yotsuya pergunta para as garotas o que é a recompensa quando uma missão é cumprida. Shindo explica que é o direito de fazer uma pergunta ao Game Master. Shindo perguntou a razão de ser escolhida, já Kuzui perguntou quem era ele. Sua resposta foi: alguém que você conhece e que veio de um futuro distante. Mais tarde, Yotsuya estava matando alguns goblins sozinho enquanto pensava sobre sua situação atual, até que escutou gritos, e quando ele volta, Kuzui estava cortada no meio e tinha chamas por todo o lado, até que ele vê um monstro gigante muito forte devorado Shindo. Ele pega Kuzui e foge enquanto espera Shindo ressuscitar. Ao amanhecer, Kuzui já está toda regenerada, menos sua mãe, que o monstro comeu. Então eles chegam à conclusão que Shindo não pode ressuscitar, pois foi engolida. Então Yotsuya tem medo de que eles morram de verdade, e decide continuar e cumprir a missão. Eles conseguem chegar em uma vila onde são chamados de heróis. Eles vão conversar com o chefe da vila, onde recebe as informações da missão, que é para matar um troll que está nas redondezas da vila. Para surpresa de Yotsuya, ao ver a descrição do monstro, é o mesmo que devorou Shindo. Yotsuya acaba ficando um pouco deprimido e preocupado. Ele acha a Kuzui uma inútil e não pedir para ela ficar na vila enquanto ele vai upar. Ela tenta convencer ele para ir junto, mas ele diz algo nada legal, que se ela morrer ele vai levar a pior.
e com isso, ele vai sozinho e muito empolgado pois ele prefere aquele mundo cheio de perigos do que Tóquio. Sozinho à noite na floresta, Yotsuya procura por goblins com o objetivo de aumentar seu nível. É quando ele encontra um registro das garotas conversando sobre garotos. O nome Yotsuya é mencionado, mas na escola deles tem outro cara com esse nome, mas antes dele saber de quem elas estão falando, o registro é interrompido e ele fica meio frustrado e se perguntando qual é a chance de uma delas se declarar para ele. Ele continua sua jornada pela floresta e encontra seus alvos. Enquanto ele mata os goblins, ele pensa no seu passado, onde vemos que ele tinha amigos no interior mas teve que mudar para Tóquio. Depois de matar alguns goblins e aumentar seu nível para 9, ele se pergunta se pode mudar de ocupação até que percebe que a Kuzui morreu. Rapidamente ele volta para a vila, mas quando chega a ver casas em chamas, ele não consegue achar ninguém e Kuzui continua morta mesmo com o 30 segundos já se passado. Ele chega à conclusão que ela teve o mesmo destino de Shindou, e isso significa que se ele também morrer será o fim. Na procura pelas pessoas da vila ele acaba encontrando um registro. Ele vê Kuzui conversando com um garoto sobre seu problema. O garoto pergunta o porquê dela se esforçar tanto. Ela explica por garoto que toma remédios caros por conta de sua doença que a deixa fraca e impede de se movimentar muito ou pegar peso. Mas já nesse mundo ela consegue fazer tudo o que não consegue no mundo dela. Então ela está determinada a não ser mais um peso na vida dos outros. Yotsuya vendo isso fica meio mal depois de ter pensado e falando coisas nada legais para ela. Com isso ele decide mudar e parar de pensar só nele. Então vemos que o troll invadiu a vila e Kuzui ficou para trás e ajudou todos a fugir, mas foi pega e chamou pelo Yotsuya antes de ser devorada. Então o troll aparece e Yotsuya preocupado decide fugir, mas acaba levando um golpe que o faz ser arremessado para longe. Antes de cair no chão ele começa a refletir e toma uma decisão. Ele decide que vai proteger as garotas e não vai deixar elas morrer, pois ele acredita que a vida delas tem mais valor do que a dele. E ele sempre protegeu aqueles mais fortes do ele. Ele consegue evitar de ser pego e começa a entender os movimentos do troll. Com isso ele consegue desviar com facilidade dos seus saltos. Depois de um tempo desviando, Yotsuya percebe que isso não pode continuar para sempre e precisa achar um jeito de contra-atacar. Mas ele acaba perdendo o troll de vista e quando ele estava prestes a ser esmagado, ele vê um goblin e o elimina, fazendo seu nível subir para o 10. Com isso o tempo foi congelado e Game Master aparece para Yotsuya ser sorteado para uma nova ocupação. Yotsuya reza para ser um guerreiro mas acaba sendo um cozinheiro. Com isso ele não perdeu suas armas e habilidades da ocupação anterior, mas sim ganhou novas armas e habilidades com essa nova ocupação. Com isso ele pega uma faca e com a habilidade de cozinheiro consegue ver os órgãos do troll. Com isso, Game Master desaparece e o tempo volta ao normal. Yotsuya aproveita essa oportunidade para abrir o estômago do troll. Com isso as garotas conseguem ressuscitar e ficam agradecidas. Elas estranham sua nova aparência depois que Yotsuya explica a ele mostrar como desviar dos ataques do troll. Elas percebem que o troll está cansando, então eles começam a atacar, mas um por um vai morrendo e ressuscitando em busca de descobrir os pontos fracos do troll. Como nenhum deles tem um ataque forte bastante, eles continuam fazendo isso. Depois de várias tentativas eles diminuíram a frequência de suas mortes pois estavam se acostumando com os movimentos do troll. Yotsuya acabou tendo uma ideia e monta uma estratégia com Shindou. Yotsuya parte para cima e então na barriga do troll pelo ferimento aberto, e usa sua faca antes de ser puxado e de morrer após ser arremessado. O troll começa até hemorragia ao fazendo ficar quieto. Shindou aproveita e sobe em cima do troll e usa magia do vento dentro do corpo dele o eliminando. Com isso a missão é cumprida e Game Master aparece para dar os parabéns e a recompensa de Yotsuya. As garotas percebem que o nível de Yotsuya é bem maior que os dela, então ele faz sua pergunta ao Game Master. Depois de pensar com calma ele pergunta o que acontece quando eles completarem a última missão, que é a 10ª. Game Master mostra a eles o que houve no futuro, onde vemos que Tóquio foi devastada por monstros e também Yotsuya liderando um grupo para derrotar a última besta, que é uma espécie de dragão gigante. Com isso Yotsuya cai de joelho no chão, e vemos que eles voltaram para Tóquio. Yotsuya e as garotas estão chocados com o que viram. Apesar de eles terem passado dias no outro mundo, eles voltaram para o mesmo momento que saíram. Shindou agradece por ter sido salva e vai embora, mas antes pedi para Yotsuya levar Kuzui para casa. No caminho Yotsuya pensa na loucura que aconteceu com e é interrompido pela Kuzui, que o agradece, mas ele fica meio bobo pois nunca conversou sozinho com uma garota. Ele fica tão nervoso que começa a falar coisas sem sentido.
Yotsuya vê a torre onde viu o dragão aparecer e imagina o que vai acontecer se ele não impedir. Mais tarde Shindou ri muito. Conversando com Kuzui sobre o jeito bobo do Yotsuya, à noite Yotsuya recebe uma ligação do Game Master onde ele manda Yotsuya flertar com uma garota que será a quarta integrante do grupo. Após invadir uma escola, ele entra no banheiro feminino. Seguindo as instruções do Game Master, ele acaba encontrando seu alvo. Ela tá sofrendo bullying de outras garotas. Yotsuya pega o celular de cada uma e quebra para evitar vazamento de uma foto. Após salvar a garota, Yotsuya conversa um pouco com ela. Antes dela ir embora, ela dá uma dica de jogo para ele melhorar sua interação com garotas, pois ele é um fracasso. Com isso, Yotsuya fica depre. 2 semanas depois, Yotsuya é invocado para o outro mundo e lá ele encontra Shindou, Kuzui e a menina que ele salvou. Ela ganha a ocupação de Maga do Calor e eles têm uma nova missão que é entregar um pacote e com isso uma nova aventura começa e esse vídeo chega ao fim. Se gostou, se inscreva-se e deixe seu like. Nome do anime na descrição, comentem-se. Vocês querem uma parte 2? Até uma próxima, galera!